Oi, bom dia. Nós vamos iniciar o nosso culto ao Senhor. A gente vai iniciar a nossa conversa, a nossa reflexão a respeito da misericórdia do Senhor, a respeito da revelação de Deus, tá bom? Então a gente vai estar hoje trabalhando a continuação de alguns temas, a apresentação de novos temas, e aí a gente vai discutindo, conhecendo um pouco mais, pesquisando um pouco mais a respeito desse amor que estamos ainda muito longe de conhecer, mas não só conhecer, muito longe de viver, né, no mínimo, no mínimo essencial. O Espírito Santo já tem feito muita coisa, já tem mudado muita coisa, já tem nos conduzido em muita coisa, mas ainda estamos muito longe de saborear, de viver melhor a respeito desse amor, tá bom? Então a gente vai estudando, conversando, né? Já temos desfrutado um mínimo que o Espírito tem feito. Quanto mais a gente entender, mais fácil fica e melhor fica para a gente aproveitar, né, e testemunhar esse amor imenso de Deus para com todos nós. Deixe-me ver aqui. A gente vai conversar aqui sobre o momento devocional. A gente vem para o Sermão do Monte. Já estamos no segundo momento, na segunda preocupação de Jesus no Sermão do Monte. Pelo menos dentro dessa sequência que Mateus menciona aqui no capítulo 5. Tá? Já conversamos sobre as bem-aventuranças e agora nessa semana, conversamos sobre sermos sal e luz do mundo. Jesus que disse, somos sal, né? E aí a gente está aqui no versículo 16, dentro desse contexto. Então, no versículo 16, a Bíblia diz assim, Jesus falando, assim brilhe vossa luz diante das pessoas, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a gente vai continuar. A gente começou a falar isso ontem e hoje a gente, né, continua um pouquinho mais a entender essa palavra de Jesus. Devemos sempre lembrar essa sequência, porque uma coisa está ligada à outra. Todo salvo é bem-aventurado e toda pessoa bem-aventurada, ela é sal da terra e luz do mundo. Ela não consegue ser diferente disso. Tá bom? Porque é algo espontâneo, natural, é algo, né? Claro, uns com um nível muito mais luz, muito mais sal, e outros com um nível menos luz e menos sal. Mas sal e luz. Nós já somos, graças à ação do Espírito. Segunda coisa que a gente lembra hoje é o seguinte, quando Jesus diz assim, né? Diante de tudo isso que eu falei sobre vocês, assim, quer dizer o seguinte, já que vocês são sal da terra e luz do mundo, e aí a gente lembra que é por obra do Espírito, não é por mérito de vocês, vocês não têm, como Jesus falando para mim e para você, vocês não têm nada a cobrar por causa disso. Ah, não, porque vocês se esforçam, porque vocês, né, são bons religiosos, muito dedicados, é por isso que vocês são bons sal e luz. Não, não é mérito nosso, nós não temos mérito nenhum. Paulo fala muito bem disso. Ele diz que não temos essa capacidade. E toda a capacidade que temos para sermos isso vem de Deus, é mérito dele e não mérito nosso. Tá? E aí a gente lembra isso, para não esquecermos, que a gente gosta muito de esquecer, achando que somos melhores do que os outros, que a gente consegue ser mais dedicados, mais religiosos do que os outros. Né? A gente tem essa tendência. Então, lembrando que é mérito do Espírito. Aí vem o seguinte, então, já que vocês são luz e sal da terra, aí diz assim, brilhe a vossa luz, ou brilhe o vosso sal, mas brilhe a vossa luz. Isso quer dizer, sejam vocês.
Sejam vocês naturalmente, espontaneamente, sem se esforçarem, porque quando a gente começa a esforçar, a gente mostra uma certa artificialidade. Então eu procuro mostrar aquela religiosidade toda, aquela coisa toda, eu termino passando a ideia de uma coisa artificial, falsa, mentirosa. Entende? Então ele está dizendo: sejam espontâneos, sejam vocês, acreditem nisso, descansem nisso, não precisa inventar nada. Aí tá, sem esforços, descansem no que vocês são, confiem no que o Espírito está fazendo em vocês. Pronto, descansa no Espírito, tá? Então é isso. Brilhe a vossa luz, sejam vocês como salvos que são. Aí diz assim: diante das pessoas, brilhem diante das pessoas. Isso quer dizer o seguinte: brilhem no mundo, entre as pessoas, nas trevas, né? Na relação com todas as pessoas. Então, isso basicamente é o que a gente então viu ontem. Aí a gente lembra também o seguinte: aí façam tudo isso diante das pessoas para que vejam as vossas boas obras. Vejam, isso quer dizer observem, percebam, desfrutem. Não precisa vocês divulgarem, não. Nós vivemos num mundo que, se você for uma pessoa normal, entendeu? Normal, ser uma pessoa que todo mundo acha que você deve ser, normal, você já vai estar dando um ótimo testemunho. Entendeu? Não precisa fazer nada mais. Ficar com aqueles exageros, tudo é espiritual, tudo é de Deus, Jesus, o nome de Jesus o tempo todo. Isso mostra uma artificialidade, isso mostra uma certa coisa falsa. Entendeu? Muito exagero. Deus, é Jesus, olha, Jesus isso, Jesus aquilo. Passa uma ideia de coisa artificial. Você está forçando uma barra. Seja normal, seja natural. É isso que Jesus está falando, né? Para que eles vejam, observem, percebam, desfrutem das vossas boas obras, que eles falem entre eles, que eles lembrem, desejem, busquem, façam questão de conviver com vocês, respeitem, defendam. Quando você vê pessoas aí perseguindo cristãos, falando mal, não é por causa das boas obras deles, não. Não é por causa do bom testemunho, não. É por causa do mau testemunho que a gente tem dado demais. A gente exagera. Perdemos, nós cristãos, perdemos o limite das coisas. A gente está exagerando no mau testemunho. Não estamos mais nem aí, ó, não queremos nem saber o que é que... Não, a gente vai lá e está fazendo... Claro, nós que eu digo, o joio está fazendo isso, perdeu a noção das coisas, né? Para que glorifique ao vosso Pai, ao vosso Deus. Vejam, agradeçam, simpatizem-se, desejem, né? Desejem Deus através do testemunho de vocês. Se aproximem, escutem, obedeçam a Deus, porque convivem com vocês. Facilite o convencimento do Espírito. O Espírito já está convencendo o mundo. Vai ficar mais fácil se eu for luz. Quanto mais luz e sal eu for para o mundo, na minha relação com o mundo, mais o Espírito vai poder operar a sua obra de convencimento às pessoas ao meu redor. Entendeu? Então é isso. Facilite o convencimento do Espírito. Vamos ver aqui os motivos, né? Os motivos de oração que temos aqui. Então está aqui. A gente ora pelos que estão sempre cultuando conosco, nesse momento de manhã, gente que acompanha à tarde, gente que está à noite, gente que está até de madrugada, segundo já me disseram. Então a gente louva a Deus, glorifica a Deus por essas pessoas, adoradores enfermos ou em dificuldades, tá? A gente lembra ao Senhor e Deus conhece muito bem cada uma delas. Amigos e irmãos que estão aniversariando no dia de hoje, a gente lembra ao Senhor
Lembra não, a gente fala, né, na nossa oração, Deus nos livre de toda prepotência. A gente tem demais, somos extremamente prepotentes. Então que o Senhor nos livre, né, de toda prepotência. Que mais? Aqui está. Que o mundo sofra menos com cristãos joio. O mundo sofre demais com o joio. A gente sofre. A gente que eles dizem, eles falam que somos irmãos deles. Eles fazem o que fazem com a gente. Agora imagine com o mundo. Imagine, né? Então a gente ora para que o mundo possa identificar, não, joio é joio, né? Jesus é Jesus. Então que o mundo sofra menos com os cristãos joio. Que não nos deixe pensar, que Deus não permita que a gente fique pensando que estratégias que a gente inventa convencem as pessoas de pecado. A gente inventa tanta estratégia. E com isso tem cristãos, artistas aí, que estão ganhando milhões, milhões, por causa essas falsas estratégias que a gente inventa, né? Então vamos trazer um cantor famoso, porque muita gente vai se converter com ele. Capitalismo é um negócio sério, né? A gente tá dentro mesmo, não tem jeito, né? Então, as estratégias convencem o pecador, que Deus nos livre desse pensamento. Não são estratégias que convencem as pessoas do pecado, é o Espírito somente, né? Só nosso culto, que Ele nos livre de pensar que só o nosso culto é agradável a Ele. Só o que a gente faz, a nossa adoração é que agrada a Deus. A gente cai muito nisso, né? Eu lembro aqui a minha lista de oração, né? A gente tem orado por pessoas e hoje é o dia de orar por aquelas que têm as iniciais W, V, W, X, Y, Z. As últimas letras do alfabeto, a gente está orando hoje por eles, tá? E que o Senhor faça com que somente o que planejou para o nosso bem, para o meu bem, para o seu bem, que Deus faça somente o que Ele já planejou. Não precisa fazer nada do que a gente pede, nada do que a gente manda. Ele faça somente o que Ele já planejou e a gente vai estar muito bem, muito bem. Tá bom? Muito bem.